E eu te pergunto, existe talento no fisiculturismo? Tipo, você olha o cara... Genética pura. Isso. Você olha o cara e fala, Você já esse cara passou... tá pronto, não fez Quer ver? nada, não carrega um balde. Você já passou por uma obra, viu um pedreiro, olhou e falou assim, cara, olha o físico desse cara. Não, Macariani. Cara, Não fiz isso. pode... Quero deixar muito claro, nunca fiz isso. Não, você de repente vai e passa, por exemplo, numa obra, vê Eu lá sei. o pedreiro e fala assim, cara, Eu te digo mais, eu treino igual um desgramado, cara, passou o carro no meio. Te digo mais, nos Estados Unidos, o que mais tem... Eu falo isso pra Virgínia, né, amor? Volta e meia a gente cruza com os caras que eu falo... Esse cara aqui, que é um cara do meu tamanho, com as costas desse tamanho, mas gordo, você vê nitidamente que o sujeito não tem absolutamente nenhum treinamento esportivo, mas ele tem uma estrutura de viking. Você fala, se esse cara tivesse feito alguma atividade física, ele seria um talento incrível. A genética dos americanos... 30 centímetros de mão. Os caras grandes. Estrutura óssea larga. O cara pega a tua mão e tem uma almofada na mão do cara. Você vê, às vezes, pessoas comuns aí na rua que nunca entraram numa academia, musculatura toda definida, toda trabalhada. Você fala assim, cara, genética. Se você pega um cara desse, coloca ele dentro de uma sala de musculação, dá alimentação adequada, ele seria um atleta profissional de fisiculturismo. Ele seria um atleta profissional. Então, julgar e avaliar o físico de um outro atleta parece esquisito, parece afeminado, mas na verdade um outro atleta consegue reconhecer o nível de esforço. Perfeito. Quando você vê aqueles cortes profundos entre a fibra muscular, quando você vê uma densidade diferenciada, um percentual de gordura mínimo, você já começa a imaginar o quanto aquele cara sofreu. Você fala assim, esse cara sofreu demais, cara. Esse cara tem um mindset absurdo. Porque o esporte está no corpo dele. O esporte está no corpo dele. Mas você me fez uma pergunta. Fala. Que você perguntou, Renato, prejudica a saúde o uso de esteroide? E quem é o que mais se ferra no uso de esteroide? Isso. O atleta, que pelo corpo eu acredito que use mais, ou aquele marombeiro que faz o projetinho verão e o projetinho carnaval? Sim. Quando você tem esses receptores que se ligam à testosterona, a grande maioria desses receptores estão nos músculos. Só que você tem receptor de hormônios no fígado, você tem os receptores de hormônios em outros órgãos. Quando o indivíduo é carente de músculo e usa ou até abusa dos esteroides, você não tem receptores suficientes no músculo e eles se ligam em outros órgãos, como o fígado, e você pode ter doenças. Você pode ter problemas, doenças hepáticas, você pode ter alteração no perfil lipídico do seu sangue. Um atleta de fisiculturismo, ele tem uma quantidade muito grande de massa muscular. Então, ele tem receptores em grande quantidade nos músculos. Aí não vai Os efeitos colaterais são muito menores. Entendi. Por isso que, geralmente, você pode perguntar para qualquer médico endocrinologista, 90% ou mais dos pacientes que ele tratou por problemas relativos aos esteroides estão ligados a pacientes comuns, carentes de massa muscular, que foram se aventurar no uso dos esteroides sem um acompanhamento médico.